Conteúdo de estratificação social. Primeiro, a gente tem que entender que toda a sociedade é dividida em camadas. E existem 3 tipos de camadas que a gente vai estudar. São as castas, são os estamentos e são as classes sociais. Existem muitas outras em diferentes sociedades, de diferentes culturas, mas essas são as 3 mais, assim, díspares, para a gente discutir alguns conteúdos que são importantes, como, por exemplo, como que funciona essa estrutura de hierarquização e se há uma mobilidade entre elas, né? Mobilidade é quando a gente fala que a pessoa nasce em uma e pode passar para outra. No caso das castas, que acontece na Índia, embora hoje a legislação, depois de 1950, na Índia, não permita que os tratamentos sejam baseados em cima das castas, a estrutura cultural ainda é muito forte. E aí ainda funciona grande parte dos comportamentos relacionados à aceitação de um grupo pelo outro, né? E aí a gente tem as castas divididas em brahmanes, kshatriyas, vaishyas e sudras. Essa estrutura é baseada na religião, né, no hinduísmo, e para eles existem aqueles que não são aceitos como cidadãos, que são os Dalits. Se a pessoa nasce em uma dessas castas, ela não pode nunca passar para outra casta, ou casar com uma pessoa de outra casta. Quando acontece a união de pessoas entre 2 castas, geralmente eles são expulsos ou de uma ou da outra casta, e isso acaba colocando eles como os cidadãos não aceitos. Como hoje a nossa economia mundial, né, a economia globalizada, permite a absorção de todos os grupos, essa estrutura de classes sociais que a gente vive ainda consegue afetar os comportamentos baseados nas castas. Então, por exemplo, sendo a economia globalizada e havendo a colonização que aconteceu no século 17 para 18, e principalmente havendo a influência desses novos povos, no caso da Índia, os ingleses, nós vamos ter muitos religiosos, sendo católicos ou de outras religiões reformadas, adentrando nessa estrutura da Índia, né? Também temos, por conta de colonização, muitos muçulmanos na região da Índia, o que gera que esses Dalits acabem sendo aceitos por outros grupos. E aí eles vão continuar, né, tentando ascender socialmente. A gente vê aí realmente a mistura entre as castas e as classes sociais. Mas, no original das castas sociais, não há a aceitação de a passagem da pessoa de uma casta para outra. Tá? Então, o poder para essa estrutura funcionar é baseado na religião.